Fala galera, tô aqui mais uma vez para um vídeo inédito e hoje eu vou falar de uma coisa que aflige muitas empresas: o sistema de cobrança. Eu tenho um amigo que me falava que o maior concorrente dele, ele tem uma empresa de sistema de cobrança, que o maior concorrente dele era o Excel, que não era nenhuma empresa, que tinha um software. E hoje a gente ainda vê muita gente trabalhando com ferramentas e usando até às vezes o próprio Excel para organizar. E hoje eu vou falar disso. 5 parâmetros essenciais para um sistema de cobrança. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom, galera. Antes de eu falar sobre os 5 parâmetros essenciais de um sistema de cobrança, queria lembrar você que está aqui comigo para curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal, ativar o sininho para sempre receber aviso de que está rolando aqui. E aí eu queria dar uma notícia para vocês. Logo mais no dia 1º de julho, a gente vai ter um webinar aqui super especial, falando sobre ferramentas de cobrança. Como descobrir qual usar em um universo com 1 milhão de opções. E aqui a ferramenta, nós não vamos falar só de sistema de cobrança, vamos falar de ferramentas no geral, higienização, cobrança digital, monitoria, inúmeras coisas. Eu vou estar aqui para esse webinar que vai acontecer às 11 horas no dia 1º de julho, com a presença dos meus amigos Alan Clever, grande parceiro da Clever Cobrança, e um outro amigo que eu acho que dispensa apresentações, é um dos caras que para mim mais conhece cobrança nesse país, Renato Pescara, que é lá da Ailus Cooperativa. Então não perca, no dia 1º de julho a gente vai estar com esse webinar. Legal? A gente vai deixar um link para você se inscrever. Logo, logo vai estar compartilhado tanto no nosso site, LinkedIn, redes sociais, e você pode se inscrever. Muito bem. Então agora vamos lá para os finalmente. Eu trouxe aqui 5 parâmetros essenciais para garantir a eficiência, a escalabilidade e bons resultados na cobrança. O primeiro, eu tenho que ter uma ferramenta que me permita parametrizar a minha régua de cobrança, que inclusive não precisa ser uma única. Eu posso criar regras por perfis, por collection, por qualquer uma das coisas que me permitam. Então, essa minha ferramenta, ela tem que me permitir criar políticas, réguas flexíveis, como definição de prazos que eu vou fazer, né? Toda parte de segmentação por tipo de cliente, tudo isso que a gente já sabe que uma régua de cobrança, parametrizar os períodos, os dias que cada ação vão ser estruturadas. Então, esse é o primeiro item, me permitir criar uma régua de cobrança ou diversas réguas para que eu crie meu processo de acionamento. Muito bom. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva, tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Bom, beleza. Tenho a régua de cobrança, eu preciso ter o número 2 aqui. Eu preciso fazer a gestão dessa régua, porém com multifunções, multicanais. Então, eu tenho que ter uma ferramenta que me permita criar fluxos tanto da interação de ligação telefônica, um processo para mandar para os meus agentes, como também para eu ter um processo de cobrança digital.
que eu estou chamando aí de cobrança digital? A gente tem toda a parte de e-mail, SMS, RCS, WhatsApps, URAs e também envio de boleto, permitir que eu faça também toda a parte de negativação, enfim, com todo o controle de tempo, recorrência e com o processo de personalização das mensagens. Muito bom. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Então, 2 itens já foram. Vamos para o terceiro agora. Essa minha ferramenta hoje, ela não pode ser só uma ferramenta que me gere interações, eu cobre o cliente, eu fale que ele está devendo. Eu costumo muito dizer que isso ele já tem, ele já sabe que ele está devendo. O segredo hoje é a gente ter um processo que permita a gente ter meios de pagamento, ou seja, disponibilizar meios de pagamento e de negociação. Então, uma questão, permitir gerar boletos, claro, permitir também o envio de códigos de Pix, funcionalidades que me permitam carregar também um meio de pagamento de cartão de crédito, que é muito positivo hoje também, além dele ter um portal de autoatendimento com simulações e acordos que o cliente possa acessar a qualquer momento e negociar sua dívida, além de ter a integração com os gateways de pagamento e conciliações. Muito importante para que o sistema de cobrança seja o gestor de todo o processo de negociação, parcelamento. Muito bom. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas, inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Quarto item, eu falei um pouco disso, mas eu quero exaurir isso um pouco mais. Esse é um item que deve ter certamente numa ferramenta de cobrança. A possibilidade de eu controlar as minhas carteiras, estratégias e principalmente a segmentação. Poder separar clientes, por exemplo, eu posso ter um cliente que tem N produtos. Eu posso criar réguas específicas para cada produto, porém, é muito importante que essa ferramenta também tenha o conceito de arrasto, o tratamento do CPF, né? Porque eu não posso cobrar um cliente que me deve em 2 produtos 2 vezes. Muito bom. Eu tenho que ter todo o meu processo de regras para distribuição, tanto na telecobrança, cobrança humana, quanto a digital e também, principalmente, um módulo poderoso, forte, para fazer a gestão da minha cobrança terceirizada, com toda a parte de distribuição, controle de filas, remuneração e toda a parte de meritocracias. Muito bom. E aí, claro, possibilitar todo o agendamento, a inteligência das minhas ações com as recorrências necessárias. Tudo isso importa por quê? Porque eu tenho eu evito desperdício, o esforço e eu foco a equipe aonde eu tenho maior probabilidade de sucesso. Muito bom. O quinto e não menos importante item. Esse é um ponto que eu sempre falo,
que talvez seja uma das maiores carências de qualquer sistema de cobrança do mercado. O que é? É a questão de relatórios, dashboards, os relatórios de informação gerencial, de produtividade. Eu já ouvi muita empresa, muito sistema, né, falando o seguinte: ah, mas cada cliente quer o seu relatório, no seu padrão. A gente podia ter isso lá no passado, onde a gente não sabia muito bem o que controlar. Hoje, a gente já tem inúmeras informações que são muito padronizadas. Um funil de contato, um controle de gestão de acordos, colchão de acordos, o processo de recuperação sob carteira, e isso pode estar segmentado em faixa de atraso, em lotes, tudo isso. O quartil de operador, tão importante para a gente poder entender como é que está a nossa operação. Então, pessoal, eu preciso ter uma ferramenta que me permita, no mínimo, extrair informações e eu, de repente, jogar para um BI que eu tenho, um Power BI, um Tableau, para que eu possa construir essas minhas visões. Eu sempre falo, e eu ouvi uma frase agora do Ninho, grande amigo, Ninho lá da 4C, né? Que quando a gente não tem planejamento, a gente pode até crescer, mas a gente não sabe quanto a gente vai crescer e se a gente vai crescer aquilo que a gente quer. Eu criei uma frase parecida com essa, né? É aquela história de eu, pô, se eu estou num barco à vela e eu só levantar a vela, eu vou ser movido para algum lugar. Mas qual é esse lugar? Será que é o lugar que eu quero estar, que eu quero chegar? Então, um dashboard com relatórios completos é muito importante para que a gente possa ter a informação de para onde a gente está indo, onde a gente vai chegar, como, com qual rentabilidade, qual ganho. Então, é muito importante isso tudo. Muito bom. Bom, gente, então vamos recapitular aqui 5 itens que são essenciais em um sistema de cobrança moderno. Primeiro, parametrização das regras de cobrança, das minhas réguas, de tudo que eu quero executar. Segundo, a minha gestão dessas réguas, mas com multicanalidade, cobrança digital, WhatsApp, SMS. Integração com meios de pagamento. Hoje eu não posso ter um processo de cobrança só mandando a informação que ele está devendo, eu preciso promover e incentivar que o cliente pague já naquele contato com as ferramentas, produtos de negociação. Quarto, controle das carteiras de estratégias de segmentações, ou seja, todo o processo de segmentação que eu tenho que ter dentro do meu processo de cobrança. Cliente não é tudo igual. Eu tenho que fazer segmentações e tratar massificadamente, mas com aquela individualidade que cada cliente pede. E o quinto item, dashboards, indicadores, os MAS em tempo real, para que eu possa estar extraindo, visualizando, no mínimo extraindo relatórios que me permitam alimentar um BI. Muito bom, galera. Bom, então, como eu falei, a gente listou hoje aí os 5 parâmetros essenciais para um sistema de cobrança. Se você está comigo até agora, e esse vídeo aqui foi super curto, você tem que estar comigo ainda, não deixa de curtir o canal, compartilhar, ativar o sininho. Toda terça e quinta tem vídeo inédito aqui no meu canal. E lembrando vocês, mais uma vez, dia 1º de julho, às 11 horas, nosso webinar sobre ferramentas de cobrança com 2 feras, Alan Clever, Renato Pescara e eu aqui batendo esse papo com eles. Beleza, galera? Era isso, um grande abraço e até a próxima.